Fala galera, aqui é o Bruno Print e no nosso canal iremos falar muito do clube mais tradicional do Brasil, o Botafogo de Futebol e Regatas. Notícias importantíssimas, atualizações para você, torcedor botafoguense, a respeito do Glorioso. Falaremos de Marçal, que pegou mais um jogo de suspensão. Lúcio Flávio fica no comando do Botafogo ou não fica até o final do ano? Números impressionantes que o Botafogo conseguiu no primeiro turno, que deixa o Botafogo líder mesmo se perdesse todos os jogos do campeonato. Falaremos muito mais do Botafogo aqui no canal do Bruno Print. Mas antes peço a você que deixe o seu like é muito importante para que nós venhamos o nosso canal venha ser entregue para mais e mais botafoguenses e não botafoguenses. Peço para você também que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber todos os conteúdos do nosso canal e não se esqueça também de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas com o canal do Bruno Print. Antes de falar as notícias de agora à noite, falo para você, torcedor botafoguense, convido a você, melhor dizendo, amanhã, nessa terça-feira, dia 17, às 19 horas, faremos uma live especial com o lateral esquerdo, campeão brasileiro 95, André Silva, o nosso convidado especial aqui no canal do Bruno Print, nessa terça-feira, dia 17, às 19 horas. Então, avise para os seus amigos que estaremos fazendo essa live especial. Então, vamos às atualizações sobre o nosso Glorioso. O lateral esquerdo, Marçal, foi punido e pegará mais um jogo de suspensão. Portanto, Marçal está fora do jogo da partida de amanhã contra o América Mineiro, lá em Minas, às 20 horas. O Marçal foi expulso contra o Corinthians, foi julgado hoje e pegou mais um jogo de suspensão. Aliás, ele pegou 2 jogos de suspensões, um ele já cumpriu e o outro irá cumprir nesse jogo amanhã contra o América Mineiro. É algo absurdo o Marçal ser punido e nós vimos quantos jogadores fizeram coisas aí muito piores. Marçal foi uma dividida, uma jogada ali, um lance de jogo, né, casual, ele foi expulso, beleza, mas eu creio que ele não precisava, não era para ser punido com mais um jogo. Tivemos muitos casos aí de jogadores, até mesmo o Gabigol, que deu uma cotovelada, foi expulso contra o Red Bull Bragantino e não teve 2 jogos de suspensões. São coisas da nossa arbitragem que nós não conseguimos entender. São 2 pesos e 2 medidas. Para um lado é punido, o outro lado a gente faz aquela vista grossa e deixa seguir. Como todos dizem, segue o jogo. Mas o Marçal está fora, mas temos o Hugo. O Hugo entra no lugar do Marçal e temos certeza que o Hugo dará conta do recado. O nosso menino da base que tem crescido muito cada jogo e muitos de nós, né? Eu sou um que peço que o Hugo fique de titular, apesar do Marçal ter jogado muito bem no jogo contra o Fluminense, mas o Hugo vem se desempenhando bem há um bom tempo e vai ter mais uma chance amanhã contra o América Mineiro. Outra notícia importantíssima a respeito do nosso agora técnico Lúcio Flávio, foi efetivado e ficará no comando técnico do Botafogo até o final do Campeonato Brasileiro. E torcemos para que ele e também o Joel Carli sejam campeões brasileiros e tenham esse título que eles dois merecem, botafoguenses de coração merecem esse título do Campeonato Brasileiro. E tenho certeza que não só eu, mas todo torcedor botafoguense está torcendo pelo Lúcio Flávio e Joel Carli, que foram efetivados e agora ficarão no comando do Botafogo até o final do campeonato. Outra notícia que eu quero dar aqui para vocês
Desde o início do campeonato, o Botafogo é líder, pelo menos por pontos. Primeira e segunda rodada, o Botafogo não ficou na liderança, foi o Fluminense, mas o Botafogo só não ficou na liderança mesmo do campeonato por causa de saldo de gols. Por pontos, o Botafogo é líder desde o início do Campeonato Brasileiro. E no decorrer das partidas, dos jogos, muitos torcedores dos rivais, muitos comentaristas, muitos jornalistas falavam que o Botafogo era o cavalo paraguaio, falavam também que o Botafogo era o elefante branco, o elefante, melhor dizendo, em cima da árvore, e também que era o gás do Botafogo iria acabar. 7 rodadas se passaram do Campeonato Brasileiro e o Botafogo continua na liderança isolada do campeonato. O Botafogo tem 55 pontos, 9 pontos de diferença para o Red Bull Bragantino. E o mais impressionante é que com a pontuação que o Botafogo conseguiu no primeiro turno, mesmo se o Botafogo não tivesse feito nenhum ponto, se o Botafogo não tivesse pontuado nessas 7 rodadas que já tivemos no Campeonato Brasileiro no segundo turno, o Botafogo continuaria em primeiro lugar. São números absurdos que mostram que o Botafogo realmente está no nível muito acima, um nível muito elevado. É o Botafogo disputando um campeonato, Red Bull Bragantino, Palmeiras, Grêmio, Flamengo disputando um outro campeonato e os times abaixo deles disputando pela Sul-Americana e os outros lá embaixo disputando para ver quem permanecerá na primeira divisão e quem será rebaixado. Então, Botafogo no primeiro turno fez 47 pontos. 7 rodadas se passaram e nenhum time conseguiu alcançar a marca de 47 pontos nesse Campeonato Brasileiro. Então, somando as 18 rodadas do Campeonato Brasileiro do primeiro turno, com mais as 7 rodadas do Campeonato Brasileiro no segundo turno, nenhum time conseguiu chegar à marca de 47 pontos alcançadas pelo Botafogo no primeiro turno. Isso é absurdo, números absurdos, e o Botafogo tem 55 pontos. E o Red Bull Bragantino, que é o segundo colocado, tem 46, e depois vem Grêmio, Palmeiras e Flamengo com 44 pontos. Então, o que eu quero deixar para vocês é que mesmo se o Botafogo não tivesse feito nenhum ponto no Campeonato Brasileiro no segundo turno, nós continuaríamos líderes com 1 ponto de diferença para o segundo colocado. Então, são números impressionantes que o Botafogo obteve no primeiro turno do Campeonato Brasileiro e agora está se mantendo firme rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Amanhã, mais uma rodada do campeonato, a 27ª rodada, o Botafogo enfrenta o América Mineiro, lá em Minas, às 20 horas, rumo a mais uma vitória. Então é isso, galera. Mais uma vez eu convido a vocês a estar conosco terça-feira, amanhã, dia 17, às 19 horas, live com André Silva, campeão brasileiro em 95 pelo Botafogo. Um forte abraço para você, mas antes de sair aqui do vídeo, peço a você, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas com o canal do Bruno Print. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até o próximo vídeo, fique com Deus, galera.